Olá, meu nome é Raoni Kuzma E eu sou Daniel Faulin. e esse é mais um Deepcast, nosso bate-papo sobre design, inovação e percepção. E hoje, gente, estamos com uma pessoa muito especial, uma pessoa muito querida, que além de ser um profissional irritantemente competente, é também um educador de mão cheia e isso é algo encantador. Porque além dele ser de fato uma referência extremamente importante no universo do branding, ele também auxilia o desenvolvimento desse cenário no Brasil, estimulando empreendedores, estimulando pessoas que queiram de fato entender o universo de branding com profundidade, com didática e com muita prática. Estou falando do Guilherme Sebastiani. Então, Gui, por favor, meu amigo, fala um pouquinho quem é você para a gente poder esnobar o povo lá em casa. Obrigado, Raoni. Obrigado, Daniel, pelo convite. É um prazer estar aqui. Né? Certamente minha esposa não vai concordar tanto com o competente, mas com o irritantemente, certamente sim. E muitos dos meus clientes também, porque eu sou um cara bastante chato. Meu nome é Guilherme Sebastiani, eu sou sócio fundador da Sebastiani Branding, que foi uma das primeiras empresas de branding a atuar com estratégia de marca aqui no Brasil, já em 2003, né? Comecei minha atuação atuando muito com pequenos clientes durante os primeiros anos, né? Como muitas empresas da nossa área, a gente focava muito no trabalho inicialmente de identidade visual e não de branding, mas já em 2003 a gente começou a pegar os primeiros projetos de posicionamento, de estratégia, de arquitetura de marca, ainda para pequenos clientes, até que em 2008 os projetos das empresas de médio e grande porte começaram a aparecer, apareceram no tempo certo, já com maior experiência aí. E durante essa trajetória a gente teve sempre que adaptar, criar, inventar muitas metodologias para atender aquelas necessidades de projeto dos perfis das empresas brasileiras que a gente procurava atender. Eu não me conformava, esse é o meu lado irritante, né, com o tipo de metodologia dada, né, nos livros, nos conteúdos, era incompleta e era inadequada para aquela nossa realidade de perfil de clientes, e eu fui criando e muito também adaptando, sempre acreditando os autores que vieram antes, essas metodologias, até que eu percebi, né, que aquilo que a gente tinha era um conteúdo muito rico e relevante, e a gente decidiu começar a levar para a área de educação. Em 2012, a gente começou a trabalhar com cursos presenciais na área de branding, era com o Sebastiani. Depois, em 2015 para 2016, com cursos online. Em 2017, a gente separou esse braço de educação e surgiu a Brandster, que hoje é a maior escola online presencial focada no mundo do brand, no mundo das marcas. A gente vai além do branding, tem conteúdos de naming, de design de marcas e áreas afins. Então, essa é a versão resumida do meu lado irritante, porque eu falo demais, então vocês têm que... Assim, eu não adianta nem levantar a mão aqui no aplicativo que a gente está gravando, vocês têm que me mutar para poder falar, tá? Porque eu tenho um problema, que eu sou irritante, que eu falo demais. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Mas isso é bom. Obrigado, meu amigo. Então, se você me permite, já vou começar com a primeira pergunta. Até para a audiência aí entender um pouco o que você faz e como que é essa relação, né, de marcas, branding, etc. Eu queria que você explicasse o que é branding na prática, né? Então, uma empresa nunca ouviu falar disso, ou se ouviu, ainda não sabe muito a fundo, até para contextualizar um pouco, né? O que é branding para você? Legal. Eu vou seguir uma trajetória aqui que eu acho que é a mais didática, é a mais simples, que eu desenvolvi e utilizo nos cursos, para justamente explicar o que é branding de uma maneira não tão formal, ou não, pelo menos no começo não tão formal, e ao mesmo tempo entender a importância deles. É a forma que eu uso, inclusive, para apresentar para os meus clientes, que eu estimulo os meus alunos a apresentarem para os clientes. Vamos começar com uma... Deixa eu te responder, Daniel, com uma pergunta. Né? Eu acho que a pergunta que eu faço para os meus clientes, para os meus alunos é: a reputação da sua empresa é importante para o resultado financeiro dos seus negócios? Se a resposta for não, então desliga aqui o podcast, não escuta até o final, porque você vai perder teu tempo. Né? Mas se a resposta for sim, pô, que legal, e quase todo mundo concorda que a reputação da tua empresa, do teu produto, afeta o resultado financeiro de venda daquilo que você trabalha, do teu serviço, do teu produto. Então você fala, pô, legal, que bom que ela é importante, mas qual reputação é essa?
qual reputação específica, diferenciada dos teus concorrentes, vai te trazer melhor resultado. E não pode falar qualidade. Qualidade é o mínimo de obrigação que você tem que ter. No momento que a gente traz essas duas perguntas, as pessoas param, se perguntam, falando, não sei. Todo mundo, claro, quer construir uma reputação positiva. Todo mundo, claro, trabalha no seu dia a dia para construir uma percepção positiva da sua marca, produtos e serviços. O trabalho de branding é o trabalho estratégico em cima disso. É o trabalho de definir que reputação exclusiva e diferenciada queremos construir no nosso mercado e, a partir dali, começar a criar essa percepção. Porque a maior parte das empresas está, na verdade, buscando algo positivo sem ter uma estratégia, sem ter um projeto, sem ter uma especificação. E sem essa especificação, como é que você pode avaliar resultados? Como é que você pode avaliar se aquela identidade visual está adequada ou não para a sua empresa? Com base no teu gosto? Como é que você pode avaliar se aquela ação de comunicação, de marketing, ou até mesmo o lançamento daquele produto está alinhado à tua estratégia? Então, muitas pessoas definem branding como essa estratégia. E não está errado, está correto. Mas, idealmente, branding é um modelo de gestão empresarial que compreende que essa construção simbólica das percepções, da reputação da marca, para usar um termo mais fácil, ela é fundamental para o sucesso dos negócios e como que a gente vai gerir essa reputação, construir essa reputação no longo prazo para que ela afete positivamente as nossas vendas. É basicamente isso. Entendendo que por mais que o esforço comercial de marketing de venda seja importante, é uma construção de longo prazo numa marca forte, numa reputação que vai garantir esse sucesso com consistência. Né? Então, branding é a construção dessa reputação. E só para complementar, então é uma gestão é um modelo de negócios mesmo, né? O problema é que raramente é aplicado dessa forma, Daniel. Porque, aí sendo bem provocativo, né, com as empresas que até que a gente atua aqui também, na agência, a gente enxerga que branding, muitas vezes, é uma área do marketing. Uhum. E eu acho que isso causa um certo ruído até para as empresas, porque eles não encaram que o branding é algo estratégico que todos vão trabalhar em prol da marca, né? Uhum. E aí eles têm um orçamento muitas vezes bem assim no chão mesmo. E aí o branding muitas vezes, né, responde para marketing, que também é um braço, né? Então, ou seja, há uma confusão, na sua opinião, em algumas certas empresas, e aí principalmente as mais antigas e de médio e pequeno porte em relação a esse tema? Olha, essa confusão existe até nas empresas de porte gigantesco, né? Então eu vejo aqui duas perguntas que eu acho que vale a pena abordar. Primeiro, essa que você colocou, né, de que branding não é trabalhado como um modelo de gestão, ele é trabalhado como uma função da área de marketing. Vamos falar de marketing. Marketing é um modelo de gestão. Marketing é um modelo de gestão empresarial no qual você volta a sua empresa completamente para operar olhando para o mercado, para as demandas não atendidas desse mercado, para as oportunidades e segmentos de territórios que a marca pode atuar, para as oportunidades de produtos que podem atender demandas não atendidas que podem ser desenvolvidos dentro da empresa. Essa é a realidade, a maior parte dos negócios. Aqui no Brasil e mesmo lá fora, não. Marketing acaba sendo trabalhado como uma área dentro da empresa e não como um modelo de gestão. Claro que tem muitos casos de exemplo no Brasil e fora de empresas que operam pelo modelo de gestão de marketing. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, onde isso é mais comum, é muito frequente o diretor de marketing se virar CEO da empresa. No Brasil isso é muito raro. No Brasil o que acontece é a área de engenharia, de produção, porque no Brasil nós ainda operamos, na maior parte das empresas, no modelo de gestão de vendas e produção. Então, geralmente, a área de engenharia vai desenvolver um produto que vai jogar no colo da área de marketing, é só um departamento dentro da empresa, pode ser um departamento pequeno ou grande, mas é só um departamento, e fala, vende aí. E aí não tem demanda por aquele produto. Né?
e aí a culpa é do marketing que não percebeu o quanto aquele produto era genial, ou os clientes é que são os imbecis, né? Não, marketing é um modelo de gestão. Então, claro que é difícil a gente falar de branding como modelo de gestão no Brasil, quando marketing ainda é um departamento. Mas vamos lá. Quando marketing é um departamento, já é algo muito bacana, né? Muitas vezes o que você tem ali, marketing está dentro do departamento de vendas ou da área comercial, ou seja, ele não é nem sequer um departamento. Marketing, quando é um modelo de gestão, ele é transformador. Quando ele está dentro de um departamento próprio, de uma área própria, ele é estratégico para a empresa. Ele não é um modelo de gestão, mas ele é estratégico. Quando ele está embaixo da área comercial, ele é tático. Claro que é todo aquele conhecimento, metodologia e abordagem de marketing, mesmo que não aplicada completamente junto ao departamento de vendas, vai impulsionar as vendas, vai trazer algum resultado. Talvez não o melhor resultado, mas algum resultado. O mesmo contraste eu faço com a área de branding, Daniel. Né? Em algumas empresas, eu já tenho clientes que começam a caminhar para isso gradualmente, você começa a trabalhar a marca muitas vezes lá embaixo no final como uma área tática, ou seja, é esse branding como um complemento da área de marketing. Ali o branding é tático, vai contribuir, vai para o alinhamento da mensagem da marca, da comunicação, a clareza na oferta da empresa frente ao seu mercado. Quando você já cria uma área de branding dentro da empresa, branding ainda não é um modelo de gestão, mas já começa a ser estratégico. Você já leva muito mais em consideração as questões que envolvem a marca e a reputação da tua empresa nas questões relacionadas à sua operação como um todo. Né? Em algumas até o marketing vai estar embaixo da área de branding, né? O que eu não acho que precisa ser o caso. Você pode ter as duas áreas em paralelo colaborando sensivelmente. Branding vai ser um modelo de gestão quando está na visão da liderança, ou seja, as decisões da empresa são tomadas de acordo com a estratégia da marca. E tem sim essa segunda questão que você tratou, Daniel, que é caro, é complicado. Né? Uma vez, numa gravação de um podcast, me fizeram uma pergunta que naquele momento eu não consegui responder. Né? Falaram assim, mas qual é o percentual do faturamento que tem que ser destinado para branding? E essa lógica, que é comum na área ou de marketing ou de comunicação, não faz tanto sentido para branding. Claro que você precisa ter alguma verba destinada, né? Mas essa verba é para a gestão da marca, é para a equipe de gestão, ou às vezes para o trabalho de uma consultoria que você vai contratar para te ajudar a definir um posicionamento, construção de cultura interna, arquitetura de marca, legal. Mas no final, eu poderia te dizer que o investimento em branding dentro da empresa é ao mesmo tempo 100% da verba dela e 0% da verba dela. Por quê? Você não vai ter que desenvolver um bom site alinhado ao posicionamento vai custar exatamente a mesma coisa que um bom site desalinhado daquele posicionamento. Perfeito. Um bom trabalho de ponto de venda alinhado ao posicionamento vai custar a mesma coisa que um bom ponto de venda desalinhado. Então, no sentido de que o trabalho provê alinhamento e mais clareza, ele não custa mais nada. Inclusive, muitas vezes pode se economizar, identificando investimentos que estão desalinhados daquela marca que podem ser eliminados completamente ou realocados em outras áreas. Então, uma vez desenvolvido, que tem esse custo inicial, uma vez que você tem uma equipe responsável, ele não custa nada além mais do que você já trabalha na tua operação. Embora até porque uma verba específica... Pode falar, perdão. Não, até porque quando você desenvolve essa cultura dentro da organização, né, voltada para o branding, você sabe quem você é e para onde você quer ir, né? Então Exato. aí você já elimina desperdícios, né? Isso é um dos primeiros ganhos que você tem. Conseguir identificar investimentos que estão desalinhados que podem ser eliminados. Claro, tem que compreender que em função da tua estratégia, do teu posicionamento de marca, podem ter ações que você vai ter que investir mais do que o previsto, mas ao mesmo tempo aquela verba pode sair daquilo que você elimina que está desalinhado da construção dos teus objetivos. E essa clareza te ajuda justamente a ter um processo de gestão mais ágil, né? O que, obviamente, toma menos tempo dos diretores. Eu vejo o tempo todo na área de marketing, mesmo na liderança da empresa, grandes dúvidas se aquela campanha está adequada ou não. Inúmeras reuniões para discutir questões que uma clareza simples de posicionamento
pode te responder, né? Pode tornar esse processo mais ágil, mesmo quando o branding não é o modelo de gestão da empresa, mas está estrategicamente implantado dentro dela. Essa agilidade é uma coisa que a gente tem observado como resposta em vários dos nossos clientes, mas obviamente isso significa que eles têm que passar por um processo que não é exatamente rápido, não é exatamente fácil. Por que não é exatamente fácil? Porque a gente vai mexer com muita coisa dentro da empresa, né? A gente vai levantar muita poeira debaixo do tapete que não necessariamente a empresa está confortável, né? Mas as pessoas que passam por esse processo falam que é quase como uma terapia. Você vai se redescobrindo ali e tendo um norte muito mais claro do que você tem que fazer ou comunicar. Eu acho que é uma terapia mesmo. É bem isso. Porque você bota o dedo na ferida de fato, né? Para descobrir diversas questões, até porque o porquê que a empresa chegou até aqui, né? Até nos dias de hoje. O que ela tem de positivo que ela mesma não enxerga, que trouxe ela até aqui, e o que ela não tem também. Tem diferenciais ou qualidades que todos nós, nas nossas empresas, não temos. E ainda assim, a gente tem clientes fiéis, leais e que nos adoram. Então, por quê? O que eles gostam em nós? O que nós não temos para oferecer? Você quer um cliente insatisfeito? Não é você dar um produto ruim para ele, né? Você pode ter um ótimo produto e ter um cliente insatisfeito ao mesmo tempo. Porque a construção dessa reputação, que a gente fala tanto, vai ajudar a alinhar as expectativas daquele cliente do que ele pode esperar da sua empresa, ou o que ele não pode esperar. Muitas vezes a gente percebe que um cliente insatisfeito é aquele que esperava algo que aquela empresa não pode entregar, e que às vezes, inclusive, ela nunca falou que entregaria, mas aquela expectativa existia. Legal. Se você alinha isso claramente desde o início, fica muito mais... Vou dar um exemplo que eu uso em sala de aula. Esse você já ouviu na minha aula, Daniel. Né? Você pode um dia, num boteco, sentar numa mesa bamba, suja, né? Porque a mesa de boteco nunca tá limpa, né? O garçom vem com aquele pano que já tá sujo, que a única coisa que faz é ele democratiza homogeneamente a sujeira para todos na mesa, para que ninguém tenha um cotovelo mais melado do que o outro, né? A cadeira é dura e desconfortável, você tá na calçada, o ambiente é barulhento, você tem que berrar: ô garçom, me manda uma cerveja, o cara ainda te xinga, fala: pô, meu, tô ocupado. E você adora aquele lugar e volta sempre para comer, tomar aquela cerveja antártica original e aquela coxinha pingando a óleo. E você adora aquele lugar. Num outro dia você pode ir num restaurante muito bacana. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, né? Fui num restaurante japonês muito legal aqui no meu bairro. Fui com a minha filha, fui com a minha esposa, um casal de amigos, né? Isso antes da pandemia, gente. Foi no ano passado, só para ficar bem claro. Não estou indo em restaurante nenhum, né? E na hora de pegar o carro com o manobrista, ele veio rápido pela rua, ele parou na frente da saída de um prédio, da saída de garagem de um prédio, meio na rua, meio no que seria perto do meio-fio. Do outro lado da rua, eu já fiquei desconfortável, porque eu estava ali com a minha filha pequena, tentando atravessar a rua, preciso prender ela na cadeirinha, e aí teve um carro que quis sair do estacionamento e deu uma buzinadinha simpática para o manobrista. O manobrista saiu do carro, levantou o dedo e xingou aquela pessoa. Aquilo não tem nada a ver com a qualidade daquele restaurante japonês, daquele ambiente, daquele lugar, mas ele é responsável. Eu nunca mais voltei ali e nunca mais vou voltar. Respingou, né? Ele é responsável por aquilo. Aquilo estragou a experiência, entendeu? Na frente da minha filha pequena, um ato assim agressivo de xingar, de mostrar, ela não entendeu o que estava acontecendo, e a gente correndo para atravessar a rua para pôr a criança na cadeirinha, que é chato, nessas horas o cinto nunca encaixa, né? E tirar o carro dali, errado, né? foi extremamente desconfortável, com aquele cidadão que tem todo o direito de ficar incomodado com o carro que foi parado na frente da saída da garagem dele, né? Então, às vezes, um detalhe que não tem a ver com o produto em si queima completamente o filme da tua marca. Então, a gente tem que saber trabalhar esse alinhamento de expectativa e entrega para que os nossos clientes tenham claro o que eles podem ou não esperar de nós. E dessa maneira, eles vão ter muito mais liberdade de escolher o nosso produto quando for adequado a eles. Isso é uma postura sincera e honesta de mercado. E, ao mesmo tempo que a gente percebe, é um aumento significativo da satisfação desse cliente, mesmo que o produto não tenha mudado, mas só porque você alinhou expectativa. Perfeito. E, Guilherme, deixa eu te fazer uma pergunta que acho que aqui todo mundo já ouviu bastante, que é essa coisa, tipo,
Guilherme, eu tenho uma ideia fantástica para criar uma marca sem nenhum concorrente no universo e o meu maior diferencial competitivo vai ser a qualidade, porque ninguém vai conseguir bater isso. O que você diria para uma alma pura e ingênua dessa que precisa de fato desenvolver o negócio, mas tem a sensação de diferenciais que não diferem de forma alguma, ainda mais dentro de um mercado que já tem tudo de tudo, produto por produto você compra, qualquer um faz, né? E é tão complexo, né? Porque essa relação de expectativa, de experiência é tão sutil, né? Como você mesmo disse, né? Por causa de um ponto específico, fora do ambiente de controle da marca, aconteceu isso. Bom, a maneira que eu vou responder vai depender de dois fatores, né? Um aluno que está me perguntando isso é um prospect, porque se for um aluno, eu vou falar, cara, você está completamente equivocado, entendeu? Eu vou entrar bem mais direto e objetivo dentro disso. Como é que eu faço com um cliente que a gente tem que ser mais delicado, um prospect, né? Falou, olha, puxa, muito interessante, que bom que você não tem concorrentes e que bom que a qualidade do teu produto é excepcional. O que traz a qualidade excepcional do teu produto? E aí ele vai falar, puxa, né, já aconteceu exatamente isso, né? Para quem conhece a Live Up, que é uma marca de produtos congelados, de alimentação congelada, os caras são ótimos, o produto deles é muito bom, né? Eles chegaram na gente exatamente com essa questão, né? A gente vai vender produto congelado, a gente não tem concorrente, o nosso diferencial é a qualidade. Eu falei, puxa, mas como é que vocês conseguem ter um diferencial de qualidade? O teu concorrente pode comprar dos mesmos fornecedores que você. Não, é porque o nosso alimento vai ser ultra congelado. Tá, me explica o que é ultra congelamento, né? É um processo no qual o alimento é congelado numa velocidade mais rápida e ele detém, né, as propriedades das vitaminas e minerais do alimento, o sabor, mais tempo. Poxa, que bacana, como é que vocês desenvolveram essa tecnologia? Não, a gente não desenvolveu, a gente comprou equipamento. Pô, legal, quanto é que custou? R$100 mil, ótimo, né? Quer dizer que vocês, além de comprarem o equipamento, vocês criaram um contrato com essa empresa de que eles não podem vender o produto para mais ninguém? Não, não, eles podem vender. Então, quer dizer que qualquer um que quiser comprar o mesmo equipamento vai ter o mesmo diferencial? Mas ninguém tem no Brasil. Tem certeza? Tá, tudo bem, talvez vamos supor que sim. Mas quanto tempo demora para o produto estar disponível para um concorrente? Em um mês eles pegam, eles instalam. Então tá, antes da gente terminar a marca, talvez vocês já tenham um número significativo de concorrentes. Foi ali que a gente foi discutindo com eles a necessidade de criar para aquela marca, primeiro, uma proposta mais autêntica, e nesse caso a autenticidade partiu muito até da personalidade dos donos, de uma personalidade de uma marca mais jovem, que preza por vida ativa, mais dinâmica, né? Com uma atitude, um perfil de comportamento que aquele consumidor consegue se identificar mais facilmente. E por acaso é ultra congelado, né? No final, inclusive, 2 meses depois, surgiu um prospect que não fechou, que também tinha o mesmo equipamento. Então, já não era um diferencial há um bom tempo. Apenas os concorrentes não utilizavam isso na comunicação. Então, muitas vezes eu vou trabalhar com aquele cliente e entender qual que é a barreira que existe para um concorrente adquirir aquele mesmo diferencial único que ele tem. E às vezes essa barreira é 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Tá, e você vai construir todo o negócio com base num diferencial que vai durar só 2 anos, né? Então quer dizer que daqui a 2 anos você está brigando com preço com um monte de concorrentes, né? E um exemplo que eu uso para mostrar como concorrente é um contexto muito mais abrangente do que a gente poderia entender no nosso dia a dia é o caso dos celulares, né? Cara, tudo bem, alguém pode ser fiel a uma marca ou não de celular, mas quando falo de celulares, eu não estou falando de celulares. Eu estou falando da minha adolescência. Eles não existiam. O produto que todo jovem adolescente queria ter na minha época era o jeans de marca ou o tênis de marca. Era na época nem o Nike, era o New Balance, né? E era o jeans leves 501. Proporcionalmente a valores atualizados, jeans de marca era um produto de luxo para aquela época, né? Eu estou falando aí de 25 anos atrás, 30 anos, não, 30 anos já são 30 anos atrás, né? Por que o mercado de jeans de marca já não é mais tão significativo assim? Por conta do celular. Para o adolescente de hoje, o celular
é um item de prestígio. O celular é o maior concorrente de jeans leves ou diesel. Porque o adolescente prefere guardar a grana dele ou pedir de Natal um celular novo para os pais do que um jeans de marca. E o jeans, caralho, compra qualquer um. Na hora que bota o cinto, inclusive, vai cobrir a etiqueta, ninguém vai saber. Né? É até interessante. Na minha adolescência, os jeans da Levi's, a etiqueta que vinha atrás, né, aquela de couro costurada, ela permitia que você passasse o cinto por dentro, por baixo daquela etiqueta. É Porque era para verdade. todo mundo ver a etiqueta Levi's na tua bunda. Né? Hoje as marcas já não fazem isso, elas costuram totalmente ali a etiqueta, porque isso não é mais relevante. É importante, então, ter o cinto passando por trás. Né? E outra característica, não, mas eu não compro Apple por causa da marca, é por conta da qualidade do produto, perfeito, né? Mas eu duvido que você que tem um Apple comprou uma capinha para o Apple que não tem aquele furinho que aparece o logo. Porque na hora que você coloca uma capinha que cobre o logo, ele fica igual a todo celular. Não é à toa que toda capinha que você compra vem com um furo para que as pessoas vejam que aquele é um Apple. Vejam o logo. Isso não acontece com celulares das outras marcas. Então, às vezes, o teu concorrente não está no teu mercado. O teu concorrente pode ser de um mercado completamente diferente. A gente pode falar ainda de market share? Podemos, faz sentido. Temos que falar de mind share? Temos. Mind share é a participação que a marca tem na mente, na percepção, na lembrança dos nossos clientes. Mas a gente tem que falar também do wallet share, que é a participação na renda. Né? Hoje, literalmente, a pessoa está pensando, compra uma bicicleta, né, porque você tem bicicletas de 20, 40 mil, ou caso. Né? Vou comprar um celular novo ou vou fazer uma viagem no final do ano? O tempo todo você está, principalmente quando a gente fala de B2C, B2B muda um pouco, mas quando fala de B2C, a gente está falando de decisões de consumo no qual você pode estar concorrendo não só com as marcas do mesmo segmento, mas com todas as outras opções de entretenimento, consumo que aquela audiência pode ter. Né? E você está brigando por essa relevância, por essa participação naquela renda, naquela carteira daquele cliente que não é completamente ilimitada. E isso a gente tem que compreender. Você falou uma coisa agora que eu vi uma entrevista do Ale Costa da Cacau Show, né, o CEO da Cacau Show, que ele fala exatamente isso, que a partir do momento que ele compreendeu que a Cacau Show concorria não só com outras empresas ou lojas que fabricam ou vendem chocolate, mas sim ela concorre com a Boticário, com a Natura, né, com diversas outras lojas de departamentos também. Ele falou, opa, eu tenho que oferecer para o meu público experiência e não só qualidade de produto. Eu acho que é um pouco disso que você está falando, né? Exato. E aí você vê hoje, assim, a expansão, né, que a Cacau Show tomou, né, e até agora está trazendo as mega stores, que é o caso que tem lá tanto na loja de fábrica, mas também como aqui no shopping em Morumbi. E você vê que, assim, realmente parece uma fábrica de chocolate, que a gente vê nos filmes, né? Então, assim, eu fui um dia lá, já faz um tempo, né? E tinha lá um horário reservado para crianças irem fazer seu próprio chocolate e levar para casa. Ou seja, olha que experiência bacana que essa marca está né, promovendo para uma família ou até para o próprio crescimento dessa criança, né? E aí que eu falo, né? Exatamente o que você comentou no início, né? Se estiver alinhado com o seu posicionamento, com a sua entrega, com a expectativa que você está gerando com os clientes, talvez isso não custe nada a mais, né? E sim reforça a sua marca, né? Exato. E talvez reforce com o perfil de consumidor, que hoje ainda não faz 100% das suas escolhas, quando a gente fala de uma criança, mas que já influencia os adultos e que muito em breve vai estar fazendo suas escolhas. Né? Aí quando a gente fala de retorno de investimento, alguém pode falar, tá, mas o quanto está custando, está aumentando as vendas daquela loja? Talvez elas não tenham aumentado significativamente, talvez, e eu espero que sim. Mas vamos supor que esse aditivo de uma grande loja dentro de um shopping, que tem um aluguel caro, no final, a rentabilidade bruta dela seja a mesma de uma loja pequena. Né? O resultado, o lucro final, seja o mesmo. Rentabilidade não, falar de lucro final, seja o mesmo de uma loja pequena. Ainda assim justifica, porque aquela operação está se pagando. Né?
mas ela está se pagando construindo marca, né? Muitas empresas foram para o varejo, claro que o Cacau Show sempre foi varejo, mas vou pegar, por exemplo, Balduco, com a Casa Balduco e outras marcas, não simplesmente porque eles queriam dominar um canal de vendas. No caso da Balduco não é isso, mas é promover espaços com contato mais profundo da marca, que vão garantir uma percepção e um relacionamento de muito mais longo prazo com ela. Talvez uma loja da Casa Balduco só se pague. Talvez só se pague. Mas, cara, se você tem um investimento, né, que se paga e que cria esse relacionamento, é como se você tivesse uma estratégia de marketing ou de branding, né, gratuita. Né? Ela está se remunerando e está constantemente ajudando a fortalecer a tua marca no mercado. Não é um custo adicional. Se ela dá lucro, então, olha que oportunidade Perfeito, né? interessante e bacana. Né? Um bom exemplo é a Devassa. Claro que hoje Devassa não é mais a mesma marca que foi, porque a Skin Cariol não foi capaz de gerir adequadamente essa marca, claro. Mas vamos pegar o começo da Devassa. Eles tinham dificuldade de entrar nos principais supermercados do Brasil, porque era só uma cervejaria pequena numa época que não se falava de micro cervejarias e nem de cervejas gourmets. Né? Isso em 2013, eles foram muito pioneiros. Qual foi a estratégia deles para a construção da marca? Foi criar o Bar Devassa. Eles criaram o primeiro bar, acho que foi no Leblon, no Rio de Janeiro. E no final, além disso, impulsionar a visibilidade, o relacionamento da marca, né, com os consumidores, aí, portanto, chegar com muito mais força dos pontos de venda das redes de supermercados, que é onde eles queriam ter escala para entrar. No final, os próprios bares Devassa se mostraram, na época, um negócio extremamente lucrativo. Virou uma franquia. Obviamente, depois que a Skin Cariol comprou, a gestão não foi adequada. E isso foi diminuindo a importância dessa marca, frente, inclusive, a várias outras marcas mais autênticas, mais interessantes e até com melhor qualidade de cerveja, mas principalmente com mais história, com mais contexto e com mais personalidade do que a Devassa. E aí, os bares fecharam, foi perdendo a sua relevância. Ainda assim, isso não elimina essa análise daquela trajetória de sucesso, a importância de pensar no ponto de venda e na experiência do consumidor, como não apenas uma maneira de fortalecer a marca que funcionou muito bem, mas até virou um outro negócio lucrativo. A gente nunca sabe, né, desses investimentos o resultado ideal que a gente vai ter. Mas se você tem capacidade de investir, é o tipo de ação que pode ser muito interessante para aproximar a sua marca do consumidor, principalmente se você já não tem pontos de venda próprios. Né? Cacau Show tem, mas levou para outro nível. Guilherme, outra coisa, só complementar, você fez eu lembrar de um fato interessante. Eu nasci e vivi boa parte da minha vida ali em Interlagos, né? Então, antigamente, Fórmula 1 era a paixão e tal, e eu fui em muitas corridas ali, né? E, e eu lembro que uma das vezes, todas as vezes que a gente ia, tinha a Skin como patrocinadora, e eles que vendia cerveja lá, era exclusivo, só Skin Cariol, né? E aí eu lembro que a gente ia, você via o pessoal irritado. Puta merda, paguei 800 pau pra vir nesse grande prêmio aqui pra tomar Skin. Ah, você tá me tirando, né? E eu não posso nem trazer a minha própria cerveja porque não pode entrar com alimentos e bebidas, né? Então, olha pra você ver como como que a gente se conecta com as marcas ou não, né? Exato. Aí você olha, assim, né? As pessoas que estavam ali, eu tenho certeza absoluta, porque hoje a Heineken, eu acho que é uma das cervejarias que mais patrocina ou promove, tá alinhado ali com o esporte, né, e tudo mais. Uhum. Mas eu tenho certeza que tivesse uma Heineken lá, ninguém ia chiar. Mas, pô, era impressionante. Era assim, aí o valor do ingresso, que não tem nada a ver com a bebida, os caras arranjavam uma forma de culpar, né? Assim, porra, meu. Uhum. Ou seja, tudo vira. Ó, eu vi a gente rabiscando a marca, o logotipo no copo. Eu vi a gente jogando, assim, pisando com raiva. Eu não vou tomar skin, essa bosta. Gerava um efeito negativo em vez de um efeito positivo para a marca. Cara, eu achava aquilo, tipo, foi, meu, que bizarro. E aí, se começou a falar disso, eu comecei a lembrar, e, meu, isso faz tempo, faz, sei lá, 2011, não lembro, faz muito tempo mesmo.
E olha para você ver, hein, como repercute isso, né? E ao mesmo tempo, o que é legal de pegar desse exemplo? Claro que hoje a gente tem cervejas por malte, como a Heineken, tem, claro, cervejas inclusive muito melhores do que a Heineken. Mas vamos voltar um tempo no passado e entender um pouquinho essa questão de percepção. Teve uma época que a gente não tinha muita opção de cerveja, né? Você tinha Skin Cariol, Brahma, Antártica como marcas separadas, independentes, não tinha ainda Ambev, né? E todas essas marcas competiam, a gente não tinha acesso, falando até mesmo antes de 2003, tá? Você não tinha acesso a marcas novas que começaram a surgir nesse período. E o que acontece que é muito interessante? Naquele período, a percepção, se você ia no churrasco, da cerveja que você tinha que levar, era Antártica, podia levar uma Brahma. Você levava uma Skol, levou uma Skol, cara, pegava muito mal. É verdade. Skol era Skol era que nem skin, Skol, cara, né, traz uma Antártica, uma Brahma. É a Bavária, depois, né? Depois a Brahma passou a Antártica nessa percepção. E dentro dessa faixa de preço, hoje a Skol, né, melhor percebida. Então, você falava 10 anos atrás, Heineken não estava tão presente no Brasil, era só importado. 10 anos atrás, você chegar com uma Skol no churrasco, ok, né? Mas chegar com uma Brahma, uma Antártica, Antártica, sendo que daí 10 anos antes, nos anos 2000, se você ia no churrasco, você tinha que chegar com uma Antártica ou com uma Brahma. Então, se de repente a Skol, que era ali, no mesmo nível de Skin Cariol e Kaiser, conseguiu sair dessa posição, e entre essas marcas populares é a marca mais forte hoje, e isso nada tem a ver com a qualidade do produto, porque todas essas cervejas, no final, são muito parecidas em qualidade de produto. Né? Todos eles têm a mesma proporção de milho e cereais não maltados na sua produção. Então, o que aconteceu? A marca Antártica foi sendo menos cuidada. Primeiro foi a marca Brahma, e depois a marca Skol conseguiu criar uma personalidade de marca interessante, uma linha de comunicação própria com DS Redondo que eles têm mantido desde então. Eles atuaram com consistência, o que fez essa marca crescer. Skin, Kaiser, sempre foram marcas que fizeram mais do mesmo do que todo mundo. Não quer dizer que ela seja, de verdade, uma Skin Cariol pior do que uma Skol. Mas quer dizer que na percepção do público é. E se você vai tomar uma cerveja achando que ela é ruim, ela vai ser ruim. Né? A Heineken, por exemplo, é mais amarga, porque é mais maltada. Muita gente não vai associar isso com algo necessariamente positivo ou negativo. Mas você coloca num copo e fala para a pessoa que você está tomando uma skin, ela vai reclamar, nossa, mas é muito amarga. Sabe que, na verdade, amargor numa cerveja é uma qualidade, mas aquele público não necessariamente está preparado para identificar qualidade. Nós, como consumidores, hoje que os produtos como um todo são muito bons, temos dificuldade de distinguir entre a qualidade deles, embora a gente ache que não. Porque o que a gente tem é uma forte percepção da qualidade. Outro exemplo tradicional é Pepsi e Coca-Cola. Em testes cegos, Pepsi dá como mais gostoso do que Coca-Cola. Mas ninguém chega no restaurante e fala, quero uma Coca, só tem Pepsi? Pode ser? Pode, me traz uma venda aí. Não funciona. Porque a partir do momento que você sabe o que você está tomando, mesmo que você prefira Coca-Cola ou Pepsi, não faz diferença, mas no momento que você sabe o que você está tomando, a sua percepção interfere completamente naquilo que você entende como prazer e sabor, inclusive em testes de ressonância magnética. Então você fornece vinho para uma pessoa, no teste do MIT com Stanford, se não me engano. Eles davam vinho para as pessoas, tendo o seu cérebro escaneado numa máquina de ressonância magnética, e não é apenas de quando eles falavam que aquele vinho é o vinho da Borgonha de $300, as pessoas diziam que o vinho era mais gostoso. Não é isso. Né? As áreas do cérebro daqueles indivíduos associadas ao prazer, quando eles sabiam o que ele está, ou pelo menos era-lhes dito que aquele era um vinho muito caro, se iluminavam muito mais do que quando o mesmo vinho era dito, esse daqui é um vinho de $30, sei lá, de tal lugar. Então, todo esse nosso contexto, onde a gente experimenta ou vivencia um produto, influencia diretamente na nossa percepção, mas também na nossa satisfação real. Porque essa satisfação é a maneira como o nosso cérebro, o nosso corpo processa aquilo que a gente está vivenciando naquele momento. Então vai dizer, puxa, mas daí você está enganando a pessoa porque ela vai achar que Coca-Cola é melhor? Não, se ela acha que Coca-Cola é melhor, ela está tomando uma Coca-Cola gelada,
certamente o cérebro dela vai responder com ondas de prazer muito maior do que quando ela estiver tomando uma Pepsi, se ela acredita que Coca-Cola é mais gostoso, né? Então a gente tem que parar de imaginar que essa ideia da percepção é apenas uma construção social ou cultural. Ela é mediadora da maneira como a gente se relaciona com qualquer produto. E a solução, por exemplo, para uma skin, nunca seria melhorar a qualidade do produto, embora eu acho até que deveria, né? Eu acho que toda marca deve melhorar a qualidade, mas assim, ela pode melhorar toda a qualidade. Para fazer uma cerveja gourmet, aos olhos do consumidor, se ela ainda for uma skin, não vai funcionar tão bem. E foi exatamente isso que aconteceu com a Sol aqui no Brasil, Nossa, é né? verdade, A é Sol, Kaiser cara. comprou o direito de uso da Na marca verdade, Sol, e no começo funcionou, mas depois as pessoas começaram a associar Sol a Kaiser, não mais a uma cerveja, né? Que também não era uma puta cerveja, mas uma cerveja mexicana. Então a percepção se desfez, né? É diferente, por exemplo, do trabalho mais cuidadoso, acho que até com os erros do passado, que tem sido feito com as marcas Eisenbahn, com a Colorado, todas as marcas de cervejas mais gourmets que foram compradas, né, por grandes empresas. Elas estão sendo, pelo menos por enquanto, geridas com mais cuidado, porque essa estratégia do compro a Sol, transformo numa marca popular, deu errado. Aí a Skin fez a mesma coisa com a Devassa, deu errado de novo. Eu acho que com esses dois exemplos dá para entender bem que você não pega uma marca e tenta transformar em uma outra coisa. Você tenta É. potencializar o que ela já tem e numa marca com problemas de imagem, gradualmente corrigir e melhorá-la ao longo do tempo. E, Gui, uma coisa que eu acho bacana, até pegar um ponto que você comentou bastante, que é essa relação da percepção, e que eu adoro falar dessa relação, né, mais subjetiva, as nossas percepções elas vão ganhando outros significados a partir das vivências que a gente tem, né? E como a gente tem hoje muito de tudo e um cenário tão caótico que cada hora acontece uma coisa nova, né? A gente tende aí a ter novos significados com uma constância grande. Como é que a gente pode pensar ou estruturar uma gestão de marca, né, uma gestão de experiência, uma gestão de ponto de contato, que tenha aí uma conexão com um mundo que muda tão rápido, né? Até imaginando, cara, uma coisa é a gente falar provavelmente de percepção no momento pré-pandemia, né, onde a gente tinha ali um mundo que estava caminhando dentro de um modelo mais comum, vamos dizer assim, né, uma coisa mais padrão. Outra coisa é num pós-pandemia, onde a gente está se autoconhecendo, a gente está se interagindo de formas com a gente que a gente não fazia nem ideia, e a gente não pode fugir, né? A gente não tem fuga da gente mesmo. E nesse processo a gente está se autoconhecendo. Como é que a gente pode manter as marcas atualizadas, as marcas coerentes com o espírito do tempo delas, dentro de um momento que muda toda hora? Bom, eu acho que o primeiro ponto, e claro que é um desafio, é ter muito claro quais são os seus valores. Tá? Perfeito. Os valores são muito antes de propósito, qualquer outra derivação dos valores, né? Valores têm que vir antes como um ponto forte e importante de alinhamento da sua marca. Uma empresa que tem valores muito bem definidos e compartilhados, vivenciados dentro da organização, consegue enxergar os desdobramentos desses valores para as mudanças de cenário que ocorrem lá fora. Então, eu diria que esse é o primeiro pilar que a gente tem que ter. Porém, por mais que a gente tenha que ter uma cultura muito alinhada em valores, isso não significa que a gente tem que ter uma cultura homogênea em perfil de pessoas. Ter Perfeito. diversidade de opiniões, percepções dentro da equipe é fundamental para acompanhar as mudanças que a gente tem hoje, né? Eu faço essa provocação às vezes com alguns clientes meus, né? E eu tenho clientes que são, claro, mais progressistas, mais conservadores, né? Eu tenho uma diversidade de perfis de clientes que eu consigo atender, nos quais eu consigo navegar bem. Mas vamos pegar um perfil mais conservador, né? Eu falo para ele da importância de ter mais diversidade dentro da empresa, inclusive com mais mulheres em cargos de liderança, não apenas porque isso é uma questão ética adequada para o seu tempo. Porque você pode ter, por exemplo, uma empresa de um segmento de
tecnologia ou de engenharia que vai dar aquela desculpa, não, mas é difícil contratar mulher no nosso segmento. Sempre vai vir esse tipo de questão, né? Mas o que eu trago para eles é justamente o seguinte, cara, você não vai contratar, é a maneira de abordá-los, tá? Você não vai contratar simplesmente mulheres ou uma equipe mais diversa, negros, o perfil mais variado que você puder, simplesmente porque isso é o correto. Você vai contratar porque isso é um bom negócio para a tua empresa. Porque a diversidade da tua equipe vai te ajudar a não cometer os erros estruturais que muitas vezes nós, homens, brancos, cis, heteronormativos, toda aquela de repente não tem a sensibilidade de perceber. Vou dar um exemplo. Né? A Dove construiu todo um universo muito rico de real beleza, que começou aqui no Brasil, essa estratégia migrou para o mundo todo, porque uma diretora desenvolveu essa estratégia, porque uma mulher estava ali presente, porque alguém que vivenciava esses dilemas de tantas mulheres, de uma visão ideal de beleza, estava ali presente para propor esse caminho. É um caminho que revolucionou a comunicação da Dove e o posicionamento da marca no mercado. Sem essa presença feminina, ia ser mais um bando de homem definindo o que mulher vai querer comprar, usar, o que tipo de campanha a gente tem que trabalhar. Porém, décadas depois, eles lançaram Dove Homem. E Dove Homem é tipo, a campanha de lançamento, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, é uma campanha meio que, pô, meu, você é homem, cara. Então aqui no Brasil a campanha é, nossa, teu cabelo tá com efeito diferente, assim, de shampoo de mulher. Aí o cara sai desesperado para ir comprar um shampoo Dove Homem pra, pô, não ter cabelo de mulher e provar que ele é homem. A campanha é divertidíssima, mas não tem a ver com Dove. E embora aquilo tenha atingido um novo público masculino, que já usava Dove em casa, porque a gente usa qualquer coisa, né, prejudicou essa imagem da real beleza Dove feminina. Agora, essa campanha passou por quê? Porque você tem homens na liderança da empresa, você tem homens na liderança da agência e muito poucas mulheres com vozes para falar, cara, isso está completamente fora daquilo que a gente está trabalhando até então. Por isso que eu falo que é um bom negócio. Né? Muitas marcas pecam por não ter diversidade e não ter a sensibilidade necessária para dialogar internamente e tomar decisões que muitas vezes quem, de novo, homem, branco, hétero, da qual faz parte, está numa situação privilegiada, não consegue enxergar. Então, muitas vezes, essa é a minha provocação para os meus clientes, que já que eu não consigo, muitas vezes, num primeiro momento, né, convencê-los de que esse esforço adicional para contratar uma diversidade de gênero, de identidade de gênero, uma diversidade racial dentro da empresa, que é um esforço maior hoje, porque as empresas não conhecem os caminhos para isso, né? Não é que não há profissionais capacitados, muito pelo contrário, tem muito, mas as empresas, as próprias empresas de RH, não conhecem tanto os caminhos para isso. Eu falo, vale a pena para você não cair nas armadilhas que muitas marcas cometem na gestão pela sua falta de diversidade. Você tem que ter, de novo, alinhamento de valores, mas vozes discordantes e críticas dentro da empresa para discutir o rumo dela. É assim que uma empresa, de repente, fica atenta para não se tornar obsoleta. Usei um exemplo de campanha? Usei, mas é só um exemplo. Tem inúmeras decisões que fazem parte desse sentido. Uma vez um cliente meu virou, né, e era uma mulher na área de comunicação de uma empresa com perfil mais tradicional, me perguntou, né, no momento que estava se mudando as marcas da empresa, qual marca deveria ir para o brinde do Dia das Mulheres. Né? Deve ser a marca do grupo, é a marca que cada uma representa, como é que a gente faz isso? Tem empresa que tem o grupo não tem marca, então qual que a gente usa? Eu falei, olha, acho que vocês não deviam fazer brinde. Por que vocês não liberam todo mundo da empresa meio período mais cedo? As mulheres podem fazer o que elas quiserem e coloca todos os homens num seminário falando sobre assédio, sobre a desigualdade de pagamento que acontece no mercado, o que provoca isso, como várias... Aquilo naquele momento confrontou eles. Total, confrontou de uma né? maneira, opa, a gente não pensou nisso. Era muito cedo para eles tomarem essa atitude. Foi um brinde no final. Mas aquela provocação, o primeiro passo para a gente começar a discutir isso. E certamente, né, eu consigo compreender isso, mas eu consigo ter a minha visão limitada. Né? Eu não sofro os mesmos preconceitos que um afrodescendente sofre no Brasil. Eu não sofro os mesmos preconceitos que um homossexual ou um transgênero sofre no Brasil. Eu não sofro os mesmos preconceitos que uma mulher sofre atuando dentro das empresas. Mas eu percebo
provavelmente de uma maneira limitada e não completa, alguns deles à minha volta. E a gente está num mundo que está dando voz a pessoas que nunca tiveram seu lugar de fala respeitado, né? Então, talvez até eu deva calar minha boca e não continuar falando aqui, mas eu acho que ter esses lugares de fala, essa diversidade interna, mesmo que alinhada por valores, um caminho muito rico para a empresa estar atenta a essas mudanças. De novo, se você não está disposto a fazer isso na tua empresa, porque é o correto a fazer, faça, porque é um bom negócio. Talvez seja um argumento mais mesquinho, mas eu acredito que é um argumento que pode ajudar muitas empresas a se abrirem para essa questão. Muito bom. Perfeito, Cara, perfeito. eu concordo também com tudo que você falou. Acho que é muito importante ter essa visão um pouco mais ampliada, digamos assim, né? Porque senão a gente continua repetindo as mesmas coisas que outras empresas fazem e aí vira um mundo de cópias, né? Um copia o outro, né? E aí que eu vejo que aí fica de lado, né, a personalidade da sua marca, né, do jeito que você faz o negócio, da cultura da sua empresa, né? Acho que tudo isso, o branding, ele é capaz também de trazer clareza para os empreendedores, para a diretoria, né? É descobrir de fato ali que a gente não tem que sair copiando todo mundo, a gente tem que descobrir a nossa essência, né, Guilherme? Exato. E essa essência que vai ser o teu ponto de alinhamento, mas ao mesmo tempo o teu ponto para reflexão das mudanças que você deve constantemente promover para manter também esta mesma essência relevante para o seu consumidor, né? A É, gente não está falando em tirar de alguma forma a autonomia da empresa de ser quem ela é, não. Mas é essa clareza que vai ajudá-la a compreender como se manter relevante ao longo das mudanças de consumo, né, para o seu perfil de público. Muitas empresas falham em perceber isso, elas ficam reféns de um modelo de negócios, né? A gente entendeu uma importadora de vinho, por exemplo, né, que um dos caminhos de posicionamento que estavam sendo avaliados e considerados era se posicionar como o melhor do mundo do vinho. Porém, ela se enxerga como uma importadora. E isso significa que ela não tem vinho nacional, porque toda a operação dela está amarrada nisso. Então, ótimo, esse é um caminho de posicionamento que você não vai poder propor para o seu cliente. Quer dizer que você tem o melhor do mundo do vinho, você tem vinhos maravilhosos do Marrocos, que ninguém conhece, fantástico. Você faz esse trabalho de vasculhar o mundo atrás dessas preciosidades de lugares pouco comuns. Mas se você enxerga o teu modelo como uma importadora, você não pode propor isso para o teu cliente, porque justamente qualquer vinho, temos ótimos vinhos nacionais que a gente não conhece. O Brasil, inclusive, é um grande exportador de ótimos vinhos brancos, que é o que o nosso clima e solo favorecem. Então, esse é um caminho que a gente não pode trilhar. E, às vezes, nesse processo, entender qual é o posicionamento que a gente não deve trilhar é igualmente importante, porque você está entendendo as tuas próprias limitações como empresa. Nenhuma empresa é 100% ilimitada na sua capacidade, muito pelo contrário. Ela é limitada, claro, por verba, por tamanho, por porte, mas também por valores. Os valores potencializam, mas eles limitam, por crenças, por visão de mundo. Então, dentro daquilo que a gente compreende que a gente é, como é que a gente pode se manter relevante para o nosso público ao longo do tempo? Isso não quer dizer ser menos fiel a si mesmo, quer dizer estar menos preso a modelos, mas justamente ser mais fiel àquilo que é a sua essência. E o resto ao redor pode e deve mudar. Ô, Guilherme, e assim, pegando um gancho nisso, branding pode ser aplicado para pequenas empresas ou quem está iniciando um negócio? Porque eu vejo muito isso no mercado também, ah não, eu sou pequenininho ainda, depois que eu crescer eu penso nesse negócio, né? E aí isso Uhum. me soa um pouco, poxa, é o momento, muitas vezes, a oportunidade que você tem para construir o negócio, a sua marca de um jeito correto, né? Mas às vezes fica uma visão meio míope, né? Então, eu queria saber da sua sugestão sobre isso, se branding também é para micro e pequenas empresas. Eu acho que uma boa resposta é dizer o seguinte: plano de negócios é algo restrito para grandes empresas, né? Planejamento financeiro é algo restrito para grandes empresas. Talvez se você perguntasse para um empresário 20 ou 30 anos atrás, ele diria que sim. Hoje, certamente, ele diz que não, né?
que é fundamental para uma pequena empresa que inicia, em especial para uma pequena empresa que se inicia, ter um plano de negócios, né? Ter uma estratégia de comunicação e de marketing, né? Mas por que a gente muitas vezes vê branding como algo para grande empresa? Porque hoje são os projetos que mais aparecem. São os projetos mais visíveis, são os projetos mais conhecidos e são sempre os mesmos exemplos que são dados, né? A Apple, Nike, Adidas, é sempre, né, muito no B2C, sendo que branding também é muito adequado ao B2B. O que ocorre é que a gente precisa começar a comunicar e mostrar mais os casos de pequenas empresas, inclusive mostrando que muitas vezes eles não são nada demais, eles não precisam ser extremamente disruptivos, inusitados, porque muitas vezes para o empreendedor essa ideia de uma inovação disruptiva, ela amedronta, ele não consegue imaginar aquilo que ainda não foi imaginado. E branding não precisa ser pode ser, mas não precisa ser necessariamente disruptivo. De novo, é um modelo de gestão. Então, sim, ele é para pequena empresa. Mas o que muda? Obviamente, você não vai conseguir contratar uma consultoria cara, né? Mas, como em todas as áreas, existem consultorias maiores e mais caras ou menores e mais econômicas, né? Eu acho que a gente tem hoje, cada vez mais acontecendo, uma democratização ali do brand, e a gente vê isso muito entre os nossos alunos lá na Brandster, que muitos criaram, a partir daquilo que aprenderam no curso, ferramentas para, por exemplo, processos de mentoria. São profissionais que trabalham das suas próprias casas, eles mesmos de uma maneira autônoma. Ok, pode ter uma figura jurídica, uma empresa aberta, mas é profissional aquele. E eles desenvolveram modelos e processos de mentoria. Por exemplo, eu não trabalho com modelos de mentoria. Eu trabalho realmente com um perfil de cliente mais corporativo. Mas essa adaptação que muitos fizeram é genial, porque elas permitem que, atendendo um número menor de clientes por vez, com o processo de mentoria, ela vai ajudando o cliente a co-criar o próprio posicionamento, a própria estratégia da marca, né? Você tem o pessoal da Oria Brand, por exemplo, fazendo isso. Você tem um trabalho muito interessante de democratização de conhecimento feito pela Ellen do Branding Lab, onde a proposta dela é uma proposta que eu lembro que no começo, quando eu comecei a dar aula, eu quis fazer e fracassei, ela foi muito bem sucedida, né? Eu criei um curso de Branding para pequenas empresas, isso em 2012, porque eu acreditava que era o perfil de cliente que viria para o curso. Falei, legal, era o que eu atendia na época. Cheguei na sala de aula, tinham 30 designers na sala de aula. Daí eu tive que falar, opa, peraí, ó. Esse é um curso de branding para pequenas empresas. Então, vocês vão aprender a aplicar em pequenos clientes? Vão. Mas vocês vão estar aqui primeiro para aplicar na própria empresa de vocês. A Ellen do Brand Lab criou modelos de consultoria muito voltado para o universo, para a construção da marca nesse universo digital, em que o empreendedor compra um e-book e ele mesmo aplica, né? Dentro da Brandster, da minha escola, a gente tem um curso com a Lívia Germano, de uma metodologia que ela desenvolveu, que ela aplica e usa com pequenos clientes, e que vários alunos fazem para aplicar com seus pequenos clientes de uma maneira mais ágil, co-criativa e colaborativa, né? E outros compram para aplicar na sua própria marca. Então, eu acho que o que a gente precisa para atender esses perfis de clientes menores é essa diversificação de abordagens, ferramentas e conteúdos, assim como foi com tantas outras coisas. De alguma forma, o que a gente tem hoje muito sendo trabalhado no brand, nessas dinâmicas co-criação, é o uso de ferramenta Canvas, né? Canvas de branding que você pode co-criar e trabalhar junto com o seu cliente. Demanda tempo daquele pequeno empreendedor? Demanda. Ele vai poder gastar ou investir, seria a palavra melhor, investir uma quantidade menor de dinheiros, de moedinhas, né, do que contratando uma consultoria que vai desenvolver o projeto para ele. Mas ele vai ter que gastar uma quantidade de tempo maior co-criando com aquele mentor ou com aquele consultor. E funciona. Agora, antes disso, fazer um plano de negócios era algo muito complicado. Você precisa de um consultor para fazer para você. Aí depois surgiram livros e publicações que te ensinavam. E aí, há uns 12 anos atrás, surgiu o Business Model Canvas, que é onde hoje os Canvas de brand se inspiram. Que é uma proposta muito mais colaborativa, co-criativa, de você desenvolver o teu plano de negócios de uma maneira visual e mais fácil. Então são essas ferramentas que hoje surgem dentro da nossa área que vão ajudando os pequenos negócios a incorporarem, com a ajuda de uma pequena empresa, de um consultor, de um mentor ou dos próprios clientes. E aí eu diria, né, que é viável, mas eu vou trazer um outro ponto, Daniel. É essencial. Por quê? Você precisa ter um grande projeto de branding para começar? Não.
Mas o que a maior parte dos pequenos empreendedores hoje se equivocam, além do que o Raoni já trouxe, né? A qualidade é o meu diferencial, é que eles criam marcas para atender todo mundo. Você pergunta, qual é o seu perfil de público? É todo mundo. E isso não funciona para uma pequena empresa que está começando. Uma pequena empresa que está começando, vamos supor que ela até consiga desenvolver um produto que atenda a todo mundo. Se realmente esse produto for ser revolucionário, cara, depois de um ano, um monte de empresa grande já te copiou e escalou aquilo que você desenvolveu. Então não vale a pena você tentar atender a todo mundo. Defina um nicho, um perfil de público que vai ver valor naquilo que você tem. E comece vendendo um produto muito específico para aquele nicho de público específico. O online, o digital, permite isso. Permite que você crie uma marca relevante tendo 5 mil seguidores, mas 5 mil seguidores que são apaixonados por aquilo que você faz. E isso é muito mais forte do que ter 1 milhão de seguidores que não dão muita bola para o teu produto. Fala, é legalzinho, mas não tenho tanto interesse. Provavelmente você vai converter mais com 5 mil, com 10 mil, que adoram aquilo que você desenvolve, que são seus fãs. É melhor ter 10 mil, 5 mil fãs do que 1 milhão de seguidores que apenas estão lá olhando en passant aquilo que você desenvolve. Vale para produto, vale para serviço, vale para B2B, vale para B2C. O digital deu uma plataforma para a gente poder trabalhar esse nosso posicionamento online específico. Então, eu pego, por exemplo, marcas como Insider Store, que eu acompanho há um bom tempo. Os caras começando vendendo só cueca, com uma promessa muito clara. É a cueca mais confortável que você já vestiu. Né? Com toda uma proposta. Tem uma questão funcional no produto? Tem, claro. Né? Todo produto tem que ter a sua funcionalidade e a sua qualidade, mas com uma proposta muito clara que começou primeiro buscando o público com sobrepeso. Quem tem sobrepeso tem dificuldade, muitas vezes no dia a dia, de começar a fazer esportes, porque, cara, tua coxa fica assada. Eles começaram nesse foco. Depois foram abrangendo para esportistas mais já mais habilitados, com mais experiência, que não tem sobrepeso. Depois foram abrangendo para outras linhas de produtos. Então você começa com um target muito específico, uma proposta muito única, e depois amplia. Isso a gente tem visto marcas online que vendem meias coloridas, sapatos feitos de forma artesanal, bolsas artesanais, e em vez de simplesmente querer ter uma linha ampla de produtos que vai ser mais do mesmo, da mesma bolsa que você pode comprar numa Le Postiche qualquer. Então, foque em criar uma estratégia de marca rica e única para um público específico. E a partir dali, você constrói sua marca e ela cresce. É assim que aconteceu com o Chili Beans, que começou com uma marca pequena, é assim que aconteceu com o Cacau Show, que começou com uma marca pequena. A gente pode usar a Dobra como exemplo, né? Aquela marca de carteiras feitas de papel, super interessante. E são marcas que cresceram para uma audiência hoje maior e mais ampla, com linhas de produtos maior e mais amplas, mas começaram com uma proposta muito clara e para um público muito específico. Algumas tiveram um trabalho de estratégia? Sim. Outras fizeram o que a gente pode chamar de um branding vernacular. Souberam focar num público, souberam criar uma personalidade de marca, souberam criar uma comunicação relevante, às vezes de forma intuitiva. O fato deles não terem algo estruturado não tira o seu mérito. Pelo contrário, mostra que aquelas ferramentas, essa visão de branding pode ser aplicada muitas vezes pelo próprio dono. De uma maneira inconsciente, sim. O que eu diria que é o ideal se você não tem esse feeling inconsciente, busque conhecimento, métodos, ferramentas para que você consiga desenvolvê-lo. Assim como algumas pessoas são muito criativas, outras são muito boas na área financeira. Se você é criativo, vai buscar fazer um curso de planejamento financeiro pessoal. Põe as suas finanças em dia antes de empreender. Se você é muito bom na área financeira, vai buscar um curso de criatividade ou um conteúdo, um livro que vai te ajudar a desenvolver essa outra habilidade. A gente sempre tem que procurar ajuda para empreender nas habilidades que a gente não tem. E todas elas vão se complementar para ter um negócio de sucesso. Branding é só uma engrenagem dessa máquina maior e desafiadora e difícil de manter operando, que é empreender, em especial, obviamente, no nosso país. Porém, a gente tem que eliminar essa síndrome de brasileiro de tupiniquim, tá? Eu tenho nossa, foi super horrível o que eu falei agora. Fica tranquilo. Foi super preconceito. Olha o meu preconceito estrutural
aparecendo numa fala que eu não deveria ter feito, né? Muito pelo contrário, porque a gente tem que ter orgulho das tradições que muitas vezes a gente não reconhece dos nativos brasileiros, que fazem parte do nosso dia a dia, inclusive nos produtos que a gente consome, nas palavras que a gente fala. Por favor, perdoem o meu racismo estrutural naquele momento. Mas vamos lá. A gente tem uma síndrome, né, de amadorismo que fala assim, no Brasil, 9 em cada 10 empresas vão à falência ali nos primeiros 5 anos. É verdade, mas nos Estados Unidos são 8 de cada 10. Tudo bem, o índice de sucesso é o dobro lá. Mas ainda assim, no mundo inteiro, o índice de empresas que fracassam é muito grande, justamente por falta de planejamento e estruturação. Então a gente tem que ter orgulho das nossas origens tupiniquins, muito pelo contrário, mas a gente tem que parar de ficar se martirizando, entender que talvez o desafio aqui seja maior, mas a gente está num país também com muito mais oportunidades de inovação, de empreender, porque o nosso mercado ainda não é tão competitivo quanto lá fora. E planejamento é essencial para isso. Perfeito. E até para a gente poder ir caminhando aqui para o fechamento, que está muito incrível, está uma baita aula. Tá bom. Eu queria ouvir de você. A gente sempre termina aqui, né, o nosso DIP pedindo um conselho. Mas eu também queria te fazer uma pergunta e um conselho. Vamos fazer um combo, né, que vai ser divertido. Primeiro eu queria ouvir, assim, rapidamente de você, como você enxerga o seu papel como educador e depois, para a gente poder fechar, um conselho, né, imaginando um aluno acabou de sair da faculdade, que te ouviu agora, te adorou, chega para você e fala, Guilherme, eu quero entrar com branding, eu quero de fato ser você quando eu crescer. Quais são os passos que eu preciso ter para me preparar para ter algum diferencial competitivo dentro de um mercado tão maluco, que é os das agências de branding, né, dos escritórios de branding? Vamos lá. Eu diria alguns tópicos. Primeiro, estudar de tudo, inclusive de branding, mas não só de branding. Eu acho que esse é o primeiro tópico que a gente tem que abordar, né? O que eu gosto muito na área que eu atuo é a oportunidade de constantemente aprender, principalmente com os clientes, sobre os negócios deles, sobre os mercados, mas continuamente estudar, né? Tudo pode ser uma oportunidade de aprendizado. Curso é só um formato, livro é só outro formato. Então, manter essa mente inquietante, em busca de conhecimento constante, aberta, porosa, é outra. O segundo é estar atento para os preconceitos estruturais que nós carregamos, né? Eu demonstrei um agora há pouco ali no áudio, e muitas vezes a gente não percebe. E a gente tem que começar a desconstruir. E, de novo, não é uma questão ética. Vou trazer o porquê. Porque muitas vezes, justamente os grupos que a gente tem hoje no Brasil, né, e que discutem essa desconstrução desse racismo estrutural, desse preconceito que a gente tem, sexista, misógino estrutural que a gente tem, também não percebe que muitas vezes está reproduzindo outros preconceitos. Então, todos nós, seres humanos, somos carregados de preconceitos que prejudicam a nossa visão abrangente que a gente precisa ter no projeto, né? Então, os preconceitos com a comunidade LGBTQI+, de identidade de gênero, com os diferentes sexos, enfim, com misoginia, e eu não vou saber nem abordar todos, são presentes, mas, por exemplo, a gente muitas vezes percebe, justamente nos grupos mais progressistas, vou dar um exemplo, aquele entregador que sofreu um assédio moral muito forte do cliente por ser negro, né? É um absurdo aquilo. Mas muitas das reações das pessoas também eram, né, do gênero, esse gordo, aí você não percebe a tua gordofobia, que às vezes a gente tem, não percebe, né? Ou um preconceito com as diferentes religiões. A gente tem que ter uma abertura para as regiões africanas, para a diversidade que a gente tem, mas muitas vezes a gente, nessa fala, não respeita as religiões, por exemplo, do grupo que hoje se mostra como conservador e que talvez tenha um conjunto de valores que são contrários ao nosso, né? E a gente precisa aprender a respeitá-los também. Aquilo não representa a totalidade, por exemplo, das religiões evangélicas ou das igrejas evangélicas. E, gente, eu sou praticamente ateu, tá? Não estou falando de nenhuma em particular. Então a gente precisa o tempo todo começar a desconstruir, muitas vezes, se você for mais liberal ou progressista, desconstrua um pouco o teu preconceito em relação aos conservadores para entender de onde eles vêm, entender que essa é uma parcela da população
importante para o consumo das nossas marcas. E se você for conservador, né, ou até reacionário, entenda que a gente tem um público liberal, progressista, com uma visão discordante e que a gente precisa aprender a respeitar também. Se você quer ter uma marca de sucesso, você pode se posicionar como marca? Pode, mas você tem que também estar atento para se posicionar de maneira que não desrespeite o outro público e não seja agressivo em relação a ele, porque é essa agressividade que a gente tem de ambos os lados, liberais, progressistas, conservadores, moderados, não importa, nos últimos anos, é que levou para uma dicotomia de não diálogo. E o que a gente mais precisa hoje, para o branding, para a política, para o nosso mundo, é diálogo. Como é que eu posso chegar com alguém que, de repente, tem uma homofobia forte, da qual eu não concordo e não vivencio, e eu consigo conversar com aquele indivíduo e começar a mostrar para ele um outro lado, de que a escolha dele não está em risco por conta da legalização de um casamento gay. Ninguém está contestando o valor tradicional da família dele ali naquele momento, mas está dizendo que a gente precisa ter liberdade para outras diversidades de família. Se a gente só utiliza, a gente não cria essas pontes de diálogo, inclusive para a transformação de uma visão. E todos nós carregamos preconceitos estruturais muito fortes. Vou dar um exemplo que aconteceu conosco na Brancer, na escola. Uma aluna, que já tinha sido aluna minha, com uma visão bastante progressista, uma aluna muito querida, pediu o dinheiro de volta de um curso porque ela odiou o sotaque do interior do Paraná de um professor. Nossa. Exato. Que aquilo incomodou ela, né? Ok, dinheiro de volta, tá ali, não tem problema. Mas a gente não percebe isso, né? A gente não percebe essas estruturas. Hoje eu vejo até algumas gravações de aulas mais antigas minhas e tem falas com as quais eu não concordo mais. E certamente tem falas hoje minhas, que talvez de alguns anos eu não concorde mais. Quanto mais moderado e abrangente a gente consegue ter no olhar, melhor para perceber essas questões, dialogar com esses públicos, inclusive ter um olhar mais aberto para aquilo que cada empresa pode ser. Então, aprender a estudar e estudar de tudo e ter esse olhar. E o meu papel como professor, eu vejo que é provocar isso, tá? Porque vão ter questões minhas, limitações minhas, que eu não vou nunca talvez conseguir superar, embora eu tente. E a gente tem que reconhecer isso. E assim como eu percebo que hoje eu superei limitações dos meus professores, eu espero um dia que os meus alunos sejam muito melhores do que eu. Isso não me amedronta, isso me enche de orgulho, né? Então, o meu papel talvez seja provocá-los nesse sentido, né? Do papel deles de ir além daquilo que eu consegui fazer, criar, desenvolver, né? Avançar esse conhecimento, avançar essa visão abrangente e depois, se eles forem bem-sucedidos, serem eles também um dia superados pelos alunos deles. Eu acho que é isso que eu vejo como meu papel, o que eu busco trabalhar dentro das minhas limitações como indivíduo, ser humano e que todos nós temos. Perfeito. Maravilha. Meu amigo, eu queria te agradecer imensamente. Foi uma aula incrível. Foi de fato sem palavra e eu queria muito te agradecer, Guilherme. Olha, tô até meio abobado aqui já. Muito obrigado, meu amigo. Dani, muito obrigado também. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui a tarde toda, mas como a gente tem que Pois também é. almoçar, trabalhar, enfim, a gente vai com certeza chamar para outros DIPs aí, se você tiver disponibilidade, Guilherme, porque realmente foi incrível. Então eu queria agradecer demais aí pelo seu tempo e por poder compartilhar esse conhecimento, porque eu acho que o DIP tem exatamente esse foco, né? É trazer pessoas com diferentes percepções, diferentes trajetórias, e que isso sirva de estímulo ou de aprendizagem para quem está ouvindo a gente. Então, muito, muito obrigado mesmo, tá? Foi um prazer estar aqui. Claro que eu topo voltar e me desculpem por qualquer coisa se eu falo demais. Mas Isso, foi perfeito. foi até legal, porque eu dei uma falha aí grave na minha visão, mas que já serviu para mim como aprendizado. Às vezes, quando a gente está mais atento ao que a gente fala, a gente começa a perceber esses racismos, essas estruturas que a gente tem, e que justamente o que eu quis dizer no final, porque a gente tem que desconstruir, que muitas vezes a gente não
percebe, né? Não tenha medo de aprender, não tenha medo de mudar de opinião. Eu gosto muito de uma frase que eu não sei qual é o autor, mas só os idiotas nunca mudam de opinião. E votem, né? Votem aí para o seu prefeito, para o seu vereador, porque essa escolha ela é muito importante, representa nesse momento de pandemia uma necessidade que a gente tem de ter uma boa gestão dos nossos municípios. É isso. Perfeito. Gente, mais uma vez, muito obrigado e muito em breve mais um vídeo incrível para vocês. Até já! Valeu, tchau, tchau.